Volta com o programa do Noel pela nossa Rede TV, para você pelo Facebook também. Muito obrigado pela audiência. Doutor, uma pergunta seguinte: qual a idade dessa paciente que ela pode colocar uma prótese, doutor? Na realidade, não tem uma idade específica. Então, vou te responder primeiro uma pergunta de redução de mama. Então, chega um pai com uma filha que tem uma hipertrofia mamária e que tem 16 anos, solteira, nunca teve filho, não amamentou. A menina não gosta daquele seio, porque tem que usar um vestimento muito grande, um biquíni, um maiô, não se sente bem, não se sente feminina com aquilo. E tem uma indicação, inclusive até muitas vezes por questão postural, né? E você conversa com o pai e com a mãe, que às vezes está ali na consulta, o pai geralmente menos, mas nós estamos fazendo aqui uma colocação para contar uma história para as pessoas entenderem, e aí você fala que a cirurgia vai dar um bom resultado, ela vai se sentir melhor, vai se sentir mais mulher, mais feminina, vai se sentir, a sua autoestima vai aumentar, vai melhorar de repente até a sua dor nas costas. E aí no final de tudo o pai pergunta, fala, mas doutor, mas e depois? E se ela tiver filho? E casar? Como é que vai ficar essa mama? Aí a gente responde, meu senhor, nós não estamos pensando nisso. Cirurgia de mama não é uma cirurgia definitiva. Ela vai tratar um problema que ela tem agora com 16 anos. Ela tem uma hipertrofia e vai se reduzir essa mama. Daqui 5, 10 ou 15 anos, não sabemos o que vai acontecer com ela. Se ela vai engordar, se ela vai emagrecer, se ela vai ter filho, se ela vai amamentar ou não. E aí depois nós vamos ver novamente. Então, às vezes, eu já operei paciente com hipertrofias de mama, grandes hipertrofias, com 14 anos de idade. Certo? Porque você vai esperar chegar com 17, 18, 19, 20, vai ficar 5 anos com aquele sofrimento, daquele peso. Agora, voltando na sua pergunta da prótese de mama, certo? O bom senso diz que você espera a paciente terminar a sua fase de puberdade, né? Para depois ver o que aquela mama desenvolveu, para você fazer uma cirurgia. Eu acho que não existe uma idade, a medicina não fala isso, a sociedade brasileira não te coloca isso como uma idade mínima. É o bom senso, né? Se chegar uma menina no meu consultório com 13, 14 anos, provavelmente eu falo assim, pai, está muito cedo. Mas de repente com 17, 18 anos, certo? Ou 16 anos, já dá para colocar a prótese. Muito bem. Desses mais de 30 anos de experiência, doutor, quais são as cirurgias plásticas mais solicitadas hoje no Brasil? Da parte da cirurgia estética, sem dúvida nenhuma, é a colocação da prótese de silicone. E associada a mama que está caída, porque teve filhos, então a mama se torna flácida, cai. Essa cirurgia, às vezes o paciente só reduz a mama, só levanta a mama e às vezes levanta e coloca uma prótese. E as cirurgias de abdômen, porque na realidade a grande causa que modifica o corpo da mulher é a gestação. A mulher tem um corpo bacana, um corpo bonito, ela tem uma gestação, ela não sabe quanto que ela vai engordar e aí vai alterar a mama e o abdômen. Então, da parte estética, realmente é mama e abdômen que a gente mais opera. E especificamente da mama, hoje a gente opera mais aumentar a mama do que reduzir a mama. Momento de que aumentar a mama, que o senhor acabou de dizer, o repouso aproximadamente quanto tempo? Então, é uma cirurgia de uma internação curta, 24 horas, normalmente, a média, e a mama vai demorar, na realidade o repouso maior é para que a mama cicatrize por dentro, não é por fora. Por fora é um pequeno cortezinho que pode ser colocado no sulco inframamário, em torno da areola. Então você tem 3 ou 4 opções para se colocar a prótese. De repente a paciente já tem uma cirurgia prévia, tem uma marca, a gente dá também uma opção de repente, claro que o cirurgião tem a sua preferência, mas digamos que em torno de 15 dias o paciente já pode começar uma atividade leve e moderada. A gente entende que com esses 15 dias a mama já cicatrizou por dentro, porque a prótese, ela tem que, digamos assim, usar um termo leigo aqui, ela tem que colar nos tecidos que foram descolados, que estão recebendo essa prótese, né? Então, se o paciente fizer um bom repouso, seguir as regras, né? Não abusar das atividades desse período, com 15 dias ela vai começar com atividades leves e moderadas. É claro que ela vai sentir a cirurgia durante 2, 3 meses, né? O processo cicatricial vai demorar 1 ano para ficar numa cicatriz final, mas quem tem 15 dias e faz uma atividade leve, por exemplo, uma secretária, uma dona de casa, certo? Uma dona de casa que também tem uma assistente, né? É um tempo mínimo, digamos assim.
Prótese de silicone pode furar, doutor, a vazamento? É muito raro. Eu tive um caso meu, que eu lembro, e aqui em Cacoal, eu tive o caso em Maringá, depois a gente pode conversar da nossa origem primária. Eu acho que eu vi 3 casos na minha vida. É muito raro você ter perfuração de prótese. Ela pode perfurar quando você é vítima de um acidente, de moto, bicicleta, de carro, que te penetrou alguma coisa no seu corpo e que furou. Agora, furar espontaneamente é muito rara, e com 30 e tantos anos que a gente está dentro dessa área, eu vi 3 casos apenas. Muito bem, decorrer da nossa entrevista, daqui a pouco nós voltamos para as perguntas, Nicolau. Pode ser um bloco comercial, daqui a pouco a gente volta, pode ser? Ok, já estamos de volta. Bem, doutor, para as pessoas que estão acompanhando o senhor pelo Facebook aqui, pela internet, o senhor atende atualmente em Cacoal, isso, vai atender em Vilhena. A origem do senhor é de onde? Então, eu sou paranaense, mas eu me considero gaúcho, porque minha família é toda do sul, né? Eu nasci em Francisco Beltrão, no sul do Paraná, me criei no norte do Paraná, fiz faculdade no sul, todo no Rio Grande do Sul, e terminei a faculdade em 82, terminei a especialização em 87, 88, e aí eu fui para Maringá. E aí eu chefiei um serviço muito grande, que é a Santa Casa de Misericórdia de Maringá. E lá a gente fazia todas as tipos de cirurgias, porque como você chefia um serviço, você não tem paciente, você tem que atender desde o acidente do queimado até a cirurgia estética. E nós ficamos lá em Maringá, então, chefiando o departamento da Santa Casa de Maringá, que é uma referência no noroeste do Paraná, né? Por 15 anos, e depois viemos para Cacoal, e estamos em Cacoal desde início de 2004. Então nós estamos 15 a 16 anos em Cacoal. O porquê Cacoal? Então, tipo assim, eu sempre tive vontade de vir para o norte. A gente que está no sul e os nossos pais têm propriedade, têm fazenda aqui para cima. Eu não sei, parece que tem alguma coisa que chama algumas pessoas para esse espírito de desbravar. E depois de 15 anos em Maringá, eu comecei a pensar numa possibilidade de vir para um lugar novo, né, com carência de profissionais. A gente já tinha uma bagagem muito grande de experiência, então, tipo assim, a gente não tinha mais nada que aprender, né? E vendo algumas cidades, Cacoal caiu. Falei, olha, achei que Cacoal eu posso trabalhar bem, e realmente Cacoal desenvolveu. Hoje tem um polo de saúde muito grande, e eu acho que nós acertamos em ter vindo para Rondônia e para Cacoal, né? E essa é a nossa história, então nós estamos aqui. Por que escolheu cirurgia plástica e não outra? Eu sempre quis ser médico. Eu com 7 anos, eu acho que quando se perguntava já para mim o que eu queria ser médico, certo? E aí eu queria ser cirurgião, porque parece que ser cirurgião é mais importante, né? E aí eu fiz medicina, passei vestibular, fiz cirurgia geral, e na época que eu estava fazendo medicina, terminando o meu curso, eu conheci uma pessoa que é um concunhado meu, que era cirurgião plástico. E aí então surgiu a oportunidade, por essa proximidade, de eu começar a ajudá-lo em cirurgia. E aí você acaba gostando daquilo, porque você acaba participando, operando, né? E aí abre-se uma oportunidade e você acaba pegando. Então, para quem é cirurgião, queria ser cirurgião, fez cirurgia geral, então para fazer cirurgia plástica foi um passo, mas eu tive essa oportunidade que talvez seja a gota d'água que me levou, foi por causa desse concunhado que eu tinha lá no sul, em Porto Alegre, que me puxou para a cirurgia plástica. Esses anos de medicina, cirurgia, um caso que marcou a vida do senhor? Tem muitos casos. Me marcou um caso, uma criança que caiu dentro de um tacho de sabão, uma criança de uns 8, 9 anos, lá na Santa Casa. Ela foi internada na Santa Casa, ela lá do interior do Paraná. E essa criança ficou lá uns 6 meses internada, e eu devo ter feito umas 30, 40 cirurgias nela, no mínimo, porque ela fez uma queimadura de 3º grau, o corpo todo. E era uma criança muito carente, família muito carente, às vezes não tinha nem bolacha em casa. E essa criança comia muito bolacha, as enfermeiras davam bolacha, tratavam bem lá na Santa Casa, suco e bolacha. E eu fiz
tantas cirurgias nessa criança, a gente conseguiu salvar essa criança, claro que fica cheia de marcas, com os enxertos, né? E essa criança foi para casa recuperada. Então, tipo assim, a cirurgia estética é uma cirurgia bacana, uma cirurgia de bastante satisfação para o paciente, para o médico, que vê um bom resultado. Mas a cirurgia reparadora, quando você pega um caso de um caso como esse, que você fala assim, pô, eu salvei essa criança, eu recuperei, né, esse paciente, né? Então, essas coisas marcam muita gente, né? Eu, tipo assim, os pacientes às vezes têm uma visão diferente da gente que é médico. A gente se preocupa com o paciente, né? Minhas pacientes, por exemplo, a minha esposa, ela faz novena. Ela faz novena, acho que permanentemente. Eu estou casado há 25 anos e eu falo, Isabela, eu operei tal paciente. Ela já está na novena. Vamos torcer para que não dê nada, para que não dê infecção, para que não abre ponto, para que tenha uma boa cicatrização. E aí eu tiro a paciente. E às vezes, outro dia eu estava conversando com ela, levando uma dessas histórias assim, ela estava fazendo uma novena, pedindo, né, pela paciente, tá falando, não, essa já está com alta. Falou, por que você me avisou? Eu falei, não, ela está com alta há 15 dias, não, eu estou fazendo novena, entendeu? Então, são coisas assim que marca a gente. Eu me preocupo com meus pacientes, inclusive, por exemplo, nós estamos em novembro. Desde que eu estou em Cacoal, pelo menos depois que meus filhos nasceram, que eu tenho trigêmeos, depois a gente conversa sobre isso, de 10 anos, eu sempre tirei férias em dezembro, por causa de colégio e minha família que mora no Paraná, minha mãe. E se você pegar a minha agenda dos 15 anos do hospital, acidentados, você não vai ver nenhuma cirurgia grande que eu operei entre 15 de novembro e 15 de dezembro. Por quê? Porque eu não vou operar uma paciente sabendo que eu vou viajar daqui 15 ou 20 dias. Entendeu? Porque eu quero dar assistência para o paciente, eu quero cuidar da paciente. Então, é uma coisa assim, que eu particularmente, talvez seja assim, uma parte positiva, assim, que eu gosto de fazer com os pacientes, é a assistência do paciente, entendeu? Muito bem, doutor Celso vai atender aqui na Clínica Médico Mais, aqui em Vilhena. Eliar, como você e a Vanessa chegou a ter o doutor Celso? Então, quando nós começamos a Medic Mais, eu até, na inauguração da Medic Mais, eu sempre falei o seguinte, que a sorte de um empreendedor, né, quando ele tem uma boa equipe, né? E assim, a Medic Mais, nós fomos abençoados, porque nós temos uma excelente equipe, e eu fui a Cacoal, há um tempo atrás de um médico ginecologista. E visitei vários, e acabou que eu fui no hospital dos acidentados e falei com o doutor Dameto, que é ginecologista, e convidei ele para vir para cá, e ele veio, gostou da nossa equipe e tal, começou a trabalhar, e ele mesmo indicou a Medic Mais pro doutor lá, e falou, olha, vai lá que a Medic Mais é uma clínica que tem uma equipe boa e tal. Então, e aí o doutor falou comigo pelo telefone, nós conversamos, e aí parece que foi uma bênção, né? Porque trazer um homem desse, com esse conhecimento todo aqui para nós, foi uma bênção de Deus, né? E aí nós conversamos e pessoalmente já nos entendemos aí para ele vir para cá. Foi mais ou menos assim aí o início aí da nossa conversa, da nossa amizade. Esse procedimento, as cirurgias que vão ser feitas aqui em Vilhena Medic Mais, vai ser feito dentro da clínica? Como vai funcionar? Ele vai ter um outro parceiro com UTI, se precisar? Como vai ser esse procedimento? Não, na verdade a Medic Mais não faz procedimentos cirúrgicos, nem tem estrutura, né? Nós temos lá consultas médicas, o doutor vai consultar, vai avaliar, e aí... Ali você põe referência para isso, vai ser para consulta médica. Certo. A clínica, o doutor, acho que pode esclarecer melhor do que eu. Isso, doutor. Na verdade, a clínica do Eliar e da esposa Vanessa é uma clínica bacana, bem montada, eu gostei bastante, bem arejada, e ela não tem sala de cirurgia, é uma clínica e temos consultórios também da parte de dentista, né, odontólogos, né? Então, nós vamos atender o paciente e vamos avaliar, viu, a possibilidade de se fazer alguns procedimentos aqui no hospital, Bom Jesus, certo? E no acidentados. Pelo que a gente conhece, nós temos uma estrutura melhor lá do que aqui, isso é público e notório, né? Eu estive no hospital
Eu entendo que alguns procedimentos menores a gente poderia fazer aqui, certo? E os procedimentos maiores teriam que ser feitos lá no Acidentados. O senhor encaminharia para cá? Mas tipo assim, se o paciente sair daqui para operar com a gente lá, e a gente estando aqui praticamente toda semana, a gente vai poder dar uma boa assistência para o paciente, porque na realidade a gente já opera esses pacientes que vão para Cacoal. Então, se o paciente sai daqui ou sai de Rolim e da Alta Floresta e vão para Cacoal, esses pacientes também eles vão para casa, eles retornam também conforme a gente tem a necessidade de vê-los, né? Numa data programada ou às vezes uma intercorrência, né? Agora, se ele está aqui e a gente levar ele para Acidentados e depois a gente vai ter oportunidade, talvez ele vai ter que fazer de repente um retorno um dia ou outro, porque às vezes não bate com a nossa agenda, mas retirada de pontos, né, revisões depois que retirou ponto, né, vão ser feitas todas aqui, obviamente. Então, o paciente acho que vai ser bom, né, e quanto menos rodado, digamos assim, operado, o paciente é melhor, né? Entendi. Bem, logo após a cirurgia, colocar prótese no paciente, é comum sentir dor, doutor, ou não? A cirurgia de prótese de mama, na realidade, o paciente tem dor no pós-operatório imediato, nas primeiras 12, 24 horas, quando ele sai do hospital. Bom, e no hospital, obviamente, você tem analgésico para todos os tipos de dores, né? Então, você tenta não deixar o paciente sem dor, né? Desde um analgésico comum, uma dipirona, um tramal, até uma morfina, se necessária, que a gente usa bastante em pequenas doses, realmente, porque o paciente não é para ter dor, né? Agora, com 24 horas, quando ele está tendo alta hospital em média, o pior da dor já foi. E aí ele vai para casa com analgésicos, geralmente analgésicos comuns. Entendeu? Tem paciente que tem uma tolerância à dor menor do que outras, obviamente, né? Mas não é uma cirurgia que dói, comparado, por exemplo, com uma cesariana. Cesariana dói. A mulher que está nos ouvindo aqui, que fez uma cesariana, sabe que dói, que o peritônio dói, né? E a dor da cirurgia da próstata de mama é uma dor diferente, né? Principalmente depois que o paciente já saiu do hospital. Então é uma dor bastante tolerável e com os analgésicos ela perfeitamente fica tranquila em relação a isso. Nós vemos muitos casos no Brasil, doutor. Vocês profissionais, como vocês lidam com essas clínicas clandestinas que temos no Brasil? Isso tem muito, né? Eu fico meio revoltado quando eu vejo, tipo assim, aqueles casos que a gente vê lá no Rio de Janeiro, aplicando coisas no bumbum, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, né? Na realidade, a nossa vigilância, ela é muito pequena, né? Se você for analisar pela questão da prótese, há 4, 5 anos aí que realmente a Anvisa começou a fiscalizar as próteses mesmos, que daí começou a colocar um padrão de qualidade. Mas até então a gente observava que não era aquela coisa rígida. Tanto é que entrou prótese no mercado, uma prótese francesa, uma tal de PIP aí, que deu um monte de problema, sabe? Então, é do Brasil, né? É do Brasil. Isso acontece em todas as áreas e é difícil, né? Infelizmente acontece em todas as categorias profissionais, e na medicina também tem, e no jornalismo e na advocacia, então todas as áreas, não é isso? Todas as áreas é difícil. Quais são as cirurgias que o senhor atende, estética e do modo geral, doutor? Bom, na realidade, eu me considero um cirurgião bastante completo. É difícil você ser completo porque, como você viu aqui antes de começar essa entrevista, a gente opera do couro cabeludo até o dedão do pé, né? Então, o couro cabeludo é um tumor do couro cabeludo, é um câncer do couro cabeludo, é o paciente que arrancou um pedaço do couro cabeludo num acidente, né? Então, a cirurgia plástica, ela é muito, muito vasta, né? Inclusive, tem 2 áreas que eu praticamente não faço mais, mas eu fazia na Santa Casa, a bucomaxilofacial, eu fazia toda a parte de bucomaxilo, e eu fazia muita cirurgia de mão, de lesões de mão, que a gente faz pouco aqui. Mas a gente faz as cirurgias que as pessoas conhecem, cirurgia da face, cirurgia da pálpebra, cirurgia da orelha, cirurgia do nariz, lipoaspiração, todas as cirurgias de mama, desde a da próstata, que está mais em moda, como reduções, como pexia, que a gente chama, né? Nós nos consideramos assim, um cirurgião bastante completo. É claro que tem uma outra cirurgia que eu não gosto mais de fazer, e quando o paciente vem consultar, que paga a consulta, e é uma cirurgia que eu não quero fazer, eu falo assim, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou te devolver o dinheiro da consulta, essa cirurgia eu não gosto mais de fazer, certo? Às vezes você, na sua vida profissional, porque no começo a gente opera de tudo.
No começo você faz cirurgia de 4, 5, 6, 7, 8 horas. Depois você vai ficando medroso. Então a gente vai ficando medroso. Ao contrário das pessoas. Ele é experiente, mas é medroso. Quanto mais experiente, mais a gente tem medo de operar, né? E então a gente vai selecionando mais os casos, né, para que tenha menos problemas, menos complicações. Porque tem paciente que chega no consultório, o Joel, o Oliar, e o paciente fala assim: doutor, eu quero aproveitar, eu quero operar mama, abdômen, lipo aqui, não sei o que. Eu falei: minha senhora, isso não vai dar certo. Isso vai dar tantas horas de cirurgia, o risco é muito grande. Não, mas é que eu já... Senhora, não é que não dá para fazer, dá para fazer, mas eu quero que a senhora saia bem da sala de cirurgia, certo? Eu já fiz essas loucuras, eu falo para ela. Eu não faço mais. Eu sei que tem colegas que ainda fazem, principalmente os mais novos. Mas vamos com calma. Só tem uma cirurgia de mama de 3 horas. Tem uma cirurgia de abdômen mais 3 horas, né? Ou 4, né? Não é uma urgência. Faz a cirurgia com segurança, tem menos problemas, recupera de uma, depois faz a outra. Às vezes a gente perde uma paciente por causa disso, e às vezes definitivamente a gente ganha paciente porque a gente mostra segurança para o paciente, certo? Muito bem. Eu queria que o senhor comentasse das partes reparadoras, doutor. Como dar uma pincelada para a gente? Então, esses dias, a minha empregada estava, assistente da minha casa, escutou a conversa com a minha esposa e perguntou assim: doutor, o senhor fala tanto disso, o que o senhor mais opera hoje de dia reparadora? Eu falei: perna. Falou: perna? Ela já pensou em varizes, né? O senhor não é médico de varizes? Eu falei: perna de motoqueiro. É o dia a dia hoje, é o que mais tem no hospital, é motoqueiro, acidentado. Você quebrou tua perna também, o seu assistente aí, né? Foi. Entendeu? Só que ele quebrou, mas ele não perdeu o tecido. Mas tem muitos motoqueiros que você perde a perna, quebra a perna, e você fica ali com uma falha de tecido, e fica um osso aparecendo. E ali entra o cirurgião plástico. E se não for fazer uma cobertura de um retalho, essa perna vai para amputação, né? Eu estou recebendo um paciente hoje, inclusive de um colega aqui do hospital Bom Jesus, que até marcou consulta com a gente lá, um paciente de uma fazenda aí, não vou citar o nome agora, e ele fez uma fratura da perna e está faltando um pedaço de tecido dessa lateral da perna aqui, desse ossinho aqui na lateral da perna, que a articulação está ali aparecendo, o osso está aparecendo, ele tem que fazer um retrato, tem que fazer uma cobertura. Então, o que a gente opera mais hoje de reconstrutiva é ferimentos de pernas, dos mais variados motivos, e câncer de pele. Câncer de pele a gente opera muito. E câncer dá geralmente aonde? Dá na face, onde pega mais sol. É câncer de pálpebra, câncer de nariz, câncer de lábio, câncer de orelha, né? Que são lugares difíceis. Porque um câncer na coxa, no braço, você tem pele, você não tem estrutura, você pode puxar, esticar e fechar. Agora, se você tem um tumor de pálpebra de 1,5 centímetros, você tem quase que arrancar a pálpebra do paciente. Você tem um tumor no nariz de 2 centímetros, você imagina o tamanho do seu nariz, ou do meu, já que você está me vendo, e aí eu tenho que tirar mais uma margem de segurança. Então, para você ver, não deixa os seus tumores, não, isso não é nada, porque depois, às vezes, uma pequena cirurgia acaba sendo uma grande cirurgia, uma grande reconstrução. Qual a cirurgia estética mais arriscada ou não tem? O risco da cirurgia, ou das cirurgias, são as embolias. O que é embolia? Existem 2 tipos de embolia. Uma que nós temos um pavor, e a outra menos pavorosa. Então, se você faz uma cirurgia muito longa, o paciente fica muito tempo no leito cirúrgico, e o paciente já tem um problema de déficit circulatório, varizes, problema de circulação, o paciente fica muito tempo parado ali e o sangue coagula. Lembra que tem orientação, você que vai fazer uma viagem de avião, 10 horas aqui para lá, caminha para não fazer trombose nas pernas. Então você pode fazer um trombo ali, um coágulo dentro daquele vaso na perna. E depois, quando o paciente levanta e se locomove, aquilo pode ir lá para o pulmão e dar uma embolia. Isso é uma coisa grave. É claro que paciente, a gente faz prevenção, usa medicações, anticoagulante, movimentação precoce, às vezes malhas nas pernas, mas existe uma que realmente é a perigosa, que é a chamada embolia gordurosa. O que é embolia gordurosa? É gordura que entra dentro do vaso sanguíneo e que vai para o pulmão. E se isso for uma embolia maciça, aí nós temos um grande problema, tá? A maioria das cirurgias, dizem a estatística, eu não sou ortopedista, mas dizem que na ortopedia
toda vez que você fratura um osso longo, você tem uma embolia. Só que geralmente são microembolias. Nem a pessoa sente, ninguém sentiu nada. Na parte da cirurgia ginecológica também, a parte de cirurgias de útero, de anexos, também tem muita embolia, mas são microembolias. Então, se tem muita microembolia, mas não se faz o diagnóstico. Agora, se você tiver uma grande embolia de membros inferiores, venosa ou gordurosa, aí nós temos um grande problemão. Então, esse é o nosso grande medo, é embolia. Existem as infecções também, mas as infecções você trata, cuida, né? Claro. Os antibióticos, dreno. Agora, o risco da cirurgia, não só da minha área, nós estamos falando da ortopedia, da cirurgia geral, toda realmente são as embolias. Muito bem. Para você que está acompanhando o nosso programa, estamos entrevistando o Dr. Celso, cirurgião plástico. Já voltamos logo após o intervalo comercial.